Capítulo 148 O orgulho do bruto de ferro. Duas risadas altas ecoavam pelo campo, soando como uma mistura bizarra de alegria e algo que beirava a insanidade. Para o grande cavaleiro montado em seu sapo colossal, aquele som não era nada reconfortante. Ele apertou as rédeas da criatura, tentando ignorar o suor que escorria de sua testa. Cada gota que descia parecia anunciar um presságio sombrio. O homem, um veterano da guilda dos Brutos de Ferro, havia encontrado as duas mulheres mascaradas enquanto vagava pela cidade, e, à primeira vista, achou que seria uma luta simples. Uma delas empunhava uma espada tão grande e desproporcional que parecia mais decorativa do que prática, e a outra carregava um instrumento musical, um alaúde, que parecia ainda mais absurdo em um campo de batalha. Ele quase riu quando as viu. O cenário era, no mínimo, inusitado. Suspirou desanimadamente. Tudo tinha sido tão entediante desde que se separara do resto de sua guilda. Não havia ninguém com quem trocar uma boa conversa, e pior, o povo dali era simplesmente fraco. Ainda assim, era uma pessoa otimista, então tinha esperança de que aquelas duas figuras ao menos o entretessem um pouco. Ativando um pequeno dispositivo, um choque de baixa proporção atingiu o sapo-boi em que montava, fazendo-o parar. Era uma aberração da natureza, resultado de cruzamentos controlados de monstros, a especialidade de seu seleto grupo de jockeys. Era uma visão aterrorizante por si só, com quase 4 metros de comprimento, 2 pequenos chifres afiados e uma pele esverdeada e salpicada de manchas negras que brilhava como um pântano sob a luz. Suas patas traseiras, musculosas e potentes, eram capazes de saltos devastadores, enquanto as dianteiras, menores, escondiam garras afiadas que cravavam no solo como se marcassem território. A cada coachar profundo, suas glândulas pulsavam, emanando um cheiro acre que trazia náuseas. A cela era um espetáculo à parte, um trono improvisado com metal bruto e couro, cravado com runas que canalizavam eletricidade diretamente para o corpo do animal, ajudando em seu controle. Nas laterais, 2 suportes reforçados seguravam curtas lanças de arremesso, enquanto um compartimento escondido carregava frascos de veneno extraído diretamente de seu animal. Vocês duas, o jockey chamou de repente, fazendo com que as mulheres virassem simultaneamente os rostos. Não façam disso um tédio, ok? Meu bogarote está cansado de não fazer nada. Sem intenção de acabar com aquilo rapidamente, o cavaleiro deu um comando silencioso. A montaria respondeu com um coachar profundo que reverberou pelo campo, e sua longa língua foi disparada em direção a Ana. O órgão viscoso cortou o ar com uma velocidade impressionante, mas, para sua surpresa, a mulher mascarada nem se mexeu. Ela apenas inclinou a cabeça ligeiramente, observando o ataque com uma calma perturbadora. O cavaleiro sabia que não era possível ela defender com aquela estranha espada. Não fazia sentido. A lâmina era enorme, desequilibrada, desajeitada, e a mulher sequer parecia se preocupar em usá-la com o devido cuidado. Ainda assim, com um giro elegante que desafiava as leis da física, segurando diretamente na lâmina, mas sem um único arranhão, a mulher mascarada girou o braço e prendeu a língua da criatura no chão. A perfuração foi abafada, mas fez o sapo-boi guinchar em uma mistura de dor e surpresa quando, por instinto, a puxou de volta, dividindo a ponta ao meio. Finalmente achamos alguém, murmurou Ana, limpando um pouco do muco que escorria pela lâmina com a ponta do dedo. Ele não parece muito forte, comentou NYX, inclinando a cabeça de forma entediada enquanto afinava as cordas de seu alaúde. É uma pena. Vamos procurar algo mais interessante. Combinado. E assim, como se a luta não fosse digna de sua atenção, a rainha arrancou a espada do chão e voltou a caminhar, com a sombra seguindo vagarosamente ao seu lado. Nenhuma delas olhou para trás. A cena era tão absurda que o cavaleiro ficou paralisado, sem saber se ria ou se gritava de ódio. A mão apertou o punho da espada bastarda que carregava, os nós dos dedos ficando brancos. Quem pensam que são para me ignorar assim? Murmurou ele, finalmente recobrando a compostura. Com um novo comando na lateral de sua montaria, o sapo-boi lançou 2 novas línguas ao mesmo tempo, ainda mais rápidas e ferozes.
A dupla de Insídia, sentindo a flutuação no ar, reagiu imediatamente. Antes que as massas rosadas atingissem seus corpos, ambas saltaram em direções opostas. Você é estúpido? Perguntou Ana, pousando suavemente no chão, o tom de sua voz carregado de puro desdém. Vai procurar o que fazer, caralho. O cavaleiro tremia de raiva, o rosto queimando sob o capacete. Você, como ousa um simples mascarado falar assim comigo? Sem aviso, sua montaria deu um salto poderoso, lançando-se ao ar com uma força surpreendente. O impacto das patas traseiras contra o solo levantou uma nuvem de poeira, enquanto o sapo-boi projetava sua massa colossal diretamente sobre a espadachim. No alto, o monstro parecia ainda mais ameaçador, e sua sombra engoliu Ana, uma ameaça tangível que a fazia parecer pequena em comparação. Enquanto isso, NYX, agora confortavelmente sentada em uma pedra próxima, encarava o céu preguiçosamente. Quer ajuda? Não esquenta. Vou acabar com isso de uma vez. Ana ajustou sua postura, os olhos avaliando a trajetória do ataque no ar. Com a espada pronta, ela preparou um corte vertical, de baixo para cima, mirando o centro da criatura. Era um golpe calculado, direto, preciso. Mas quando começou o movimento, ouviu um riso abafado vindo de baixo do capacete do cavaleiro. Era discreto, mas carregava uma satisfação maliciosa que a fez hesitar por um segundo. Ah, merda! Vacilei. No momento em que a lâmina tocou a barriga do sapo-boi, em vez de cortá-la como esperado, deslizou sobre o muco que cobria sua pele. O atrito inesperado desviou a trajetória da espada e desequilibrou Ana, que deu um passo em falso para trás. O riso do cavaleiro aumentou, e como se já soubesse o que aconteceria, moveu sua espada com força em direção às costas de sua oponente, certo de que o golpe seria fatal. A arma atingiu o ar, pois, inesperadamente, Ana usou sua longa espada negra como uma vara de salto, impulsionando-se para o alto com uma agilidade que muitos achariam impossível naquela situação. O homem ainda assim estava satisfeito. Mesmo errando o corpo de sua oponente, ainda atingiu em cheio a espada que ela usava como apoio. A força do impacto lançou Ana para longe, como uma boneca de pano sendo arremessada pelo vento, e ela deslizou pela avenida poeirenta. Sem ferimentos graves, mas agora coberta de sujeira, ela se levantou com um murmúrio irritado. Quem é o estúpido agora, mascarado idiota? Zombou o cavaleiro, rindo ao vê-la se recompor e balançando levemente conforme o sapo virava o corpo. Ana o encarou, seu olhar se demorando no longo risco avermelhado que sua espada havia deixado no corpo do sapo. Sem responder, ela começou a bater as mãos na lateral de sua armadura para tirar a poeira. O som metálico era irritante, e ela sorriu ao perceber isso. Fez questão de continuar batendo, como se apenas quisesse incomodá-lo. Tem certeza de que não quer ajuda? Provocou NYX, os pés balançando vigorosamente enquanto continuava sentada, observando a cena com um interesse renovado. Agora que olho melhor, ele talvez não seja tão ruim assim. Ana revirou os olhos, sem responder, chutando uma pedra com descaso. Você, começou ela, encarando novamente o homem, de que guilda é? O inimigo a observou com atenção, mantendo a espada em posição defensiva para qualquer sinal de um ataque surpresa. Sou um orgulhoso jockey dos Brutos de Ferro, declarou em uma voz carregada de orgulho. Jockey? Então faz parte do grupo de elite? Não apenas de elite. Somos a nata entre todas aquelas guildas inúteis. E por que você está sozinho? Não deveria estar com o resto do exército. É entediante enfrentar pessoas tão fracas em conjunto. Te entendo, resmungou Ana. Seria bom se as próximas lutas também fossem interessantes, mais justos jockeys. Qual o problema? Questionou NYX, curiosa. Se estão andando sozinhos, vamos ter sorte se encontrar mais algum. É um grupo bem pequeno. O cavaleiro não esperou por mais conversas dispersas. Golpeando as rédeas com mais força do que pretendia, e o sapo-boi reagiu com um coachar furioso antes de voltar a saltar. Desta vez, a criatura não foi para o alto,
mais diretamente na direção de Ana. A mercenária sorriu, mas não desviou. Em vez disso, repetiu a estratégia de usar sua espada como uma vara de salto, impulsionando-se para cima e girando o corpo no ar, em um movimento que fazia sua silhueta parecer um borrão no céu. O cavaleiro ergueu sua espada bastarda, preparado para parar o ataque. Mas a mulher, no último segundo, soltou a espada com uma mão e a pegou com a outra, mudando a trajetória do golpe com uma precisão que fez o cavaleiro arregalar os olhos. Bogarot, percebendo o perigo iminente, lançou sua língua novamente, acertando-a com uma força brutal no estômago. O impacto arrancou o ar de seus pulmões, forçando-a a cuspir involuntariamente, mas sua espada ainda alcançou o cavaleiro. No entanto, o golpe, embora preciso, apenas deslizou pela armadura pesada, deixando um profundo risco no metal, mas sem tocar a carne, e logo ela foi arremessada para longe. Ainda no ar, a rainha mascarada fincou sua espada no chão para amortecer a queda antes de atingir uma das casas na lateral da avenida. Seu movimento parou com um estrondo, mas ela já estava de pé antes que a poeira assentasse. Porra, estou muito despreocupada, resmungou para si mesma, enquanto se alongava para tentar afastar o desconforto. Ela então ergueu a espada novamente, girando o punho com um movimento ágil em direção à sombra. Finalmente encontramos nosso objetivo, só por isso vou permitir que você toque. Que mentira! Sei que você está se coçando para me ouvir, minha voz é tão bonita. Então, posso realmente começar? Pode sim, respondeu Ana, balançando a cabeça com um sorriso desconcertado. Não conseguia desgostar da mulher ao seu lado, por mais idiota que fosse. O sorriso de NYX se alargou enquanto seus dedos começavam a dedilhar uma melodia intrigante, destoando do caos iminente. A primeira nota reverberou como um eco profundo, vibrando no ar ao redor do campo. O cavaleiro, ainda no alto de sua montaria, franziu o senho, sem entender o que estava acontecendo. No entanto, um arrepio percorreu sua espinha ao notar a fumaça negra que começou a emanar do instrumento. Calma, Bogarot, ele murmurou, vendo o sapo sobre si estremecer, a voz carregada de uma apreensão que não existia minutos antes. Mesmo sua armadura pesada parecia mais fria, como se o ambiente estivesse drenando sua coragem. Que porcaria é essa? Isso? Ana perguntou, se alinhando em um movimento preguiçoso. Segundo essa mulher estranha, é a hora do show. E assim, com este último sussurro de resposta, o ar foi preenchido pelo doce canto da barda.